Olá, seja muito bem-vindo ao programa Destaques, mais uma edição com muita informação e você, claro, é o nosso convidado. A gente começa falando de uma cidade vizinha aqui, Maracanaú, que acaba de lançar uma política pública na área de educação. O sistema de educação da cidade está recebendo uma escola bilíngue, português e inglês. A língua inglesa vai chegar na rede pública de ensino de Maracanaú no próximo ano letivo. Nessa unidade, localizada no bairro Gereissati 2, os alunos do pré-2 e primeiro ano terão aulas convencionais aliadas a momentos lúdicos para vivenciar o inglês. Hoje é uma grande iniciativa dada pelo prefeito Roberto Pessoa de instituir a primeira escola bilíngue português-inglês da rede municipal de Maracanaú e a primeira escola bilíngue da rede pública de toda a região metropolitana de Fortaleza, para garantir que os alunos, já desde a pré-escola, desde a educação infantil, tenham acesso ao conteúdo da língua inglesa, que é uma língua mundial, uma língua muito importante, em especial para aqueles que querem seguir a área da tecnologia da informação. É importante o conhecimento da língua inglesa. É importante para um estado do Ceará, que é um estado com potencial turístico, que muitos dos empregos passam pelo trade turístico, então é importante o conhecimento de uma segunda língua estrangeira e, em especial, com a língua inglesa. E a importância porque na rede municipal o estudo da língua inglesa só inicia a partir do 6º ano, que é o primeiro ano dos anos finais do ensino fundamental. Então esse é o grande diferencial, fazer com que os alunos não tenham contato com a língua inglesa somente a partir do 6º ano, e sim desde a educação infantil, que é uma etapa adequada, muito mais adequada para o início do processo de ensino e aprendizagem, e essa escola vai ser referência, a Escola Genciano Guerreiro de Brito, para esse projeto do município de Maracanaú, que é a instituição da escola bilíngue. O ensino bilíngue será gradualmente implementado em todas as turmas até o 5º ano. Os alunos terão material didático e laboratório. Além dos professores, funcionários da unidade de ensino serão capacitados. Os mesmos professores que aqui lecionam, que são professores efetivos, serão capacitados para esse projeto. Terão outros novos professores que também são formados, são específicos da língua inglesa, e fomos contemplados também com a editora Saber, que está trazendo material estruturado, material específico para que Maracanaú seja esse projeto piloto de implantação da escola bilíngue português e inglês, que além de material didático, laboratório específico de inglês, teremos formação para todos os profissionais, não só para os professores, mas para todos os funcionários da escola, para que todos tenham essa ambiência da língua inglesa nessa primeira escola bilíngue. Nós sabemos do mundo globalizado, nós precisamos sim que as nossas crianças, que o nosso jovem, que sempre a cada vez mais estão aí buscando entrar na internet, nos meios, entrando nesses programas de computadores, precisam sempre estar tendo o aprendizado de uma língua, né? E o inglês é a língua universal. O equipamento foi requalificado e vai funcionar em tempo integral. A nova escola bilíngue português-inglês fez um projeto piloto com alguns alunos e os resultados foram positivos. É o que comemora a direção e todos os professores. Nós estamos numa realidade globalizada e nós temos essa necessidade de uma segunda língua, sim. E quando nós iniciamos no pré-2, que para a gente é assim, um impacto muito grande para a educação, para a nossa educação, uma educação de qualidade, ela vem assim, de uma forma muito positiva. Porque, como já coloquei, na BNCC, ela vem a partir do 6º ano de idade. E aqui, Maracanaú, o município de Maracanaú está proporcionando a partir do do pré-2, né, que é a partir do 5 anos de idade. Então, assim, nós estamos com uma expectativa muito grande, toda a comunidade também, e nós temos total certeza que vai ser um avanço grande para o município de Maracanaú, principalmente para a nossa educação, né? Quando eu falo município de Maracanaú, eu não me refiro somente à educação, porque, consequentemente, futuramente vai fluir aqui dentro de Maracanaú também na parte financeira. O comércio varejista de Fortaleza deve fechar a temporada de Natal com muita comemoração. O consumidor deve gastar mais este ano em comparação com o mesmo período do ano passado. É o que mostra a pesquisa sobre o potencial do consumo do fortalezense, divulgada pela FEComércio. Os produtos mais citados nessa pesquisa foram vestuário, brinquedos, cosméticos e calçados. A pesquisa de intenção de compras do consumidor para o Natal
vem deixando bem claro que o Natal é realmente a melhor data para o comércio. Esse ano, 7,7% dos consumidores vão querer comprar a mais em relação ao ano passado. Cerca de 448 milhões vão circular no comércio de Fortaleza. O consumidor também está com uma nova mania, e é uma excelente mania, comprar à vista. Então, a maioria dos consumidores vão fazer compras à vista, eles priorizaram pagar suas dívidas, juntaram dinheiro e agora vão poder conseguir maiores descontos e evitar de ficar endividado para o início do ano, que nós temos vários impostos, nós temos material escolar, matrícula de aluno. Então, é um ano que estamos com uma expectativa muito positiva de vendas do Natal. Até essa sexta-feira, dia 8, ocorre aqui em Fortaleza o Congresso Cearense de Direito Eleitoral. Durante 3 dias está sendo discutido o fortalecimento das nossas instituições e do Estado Democrático de Direito. A programação ampla e rica, ela vai ser detalhada aqui nessa entrevista. Nós estamos recebendo o Rodrigo Martiniano, coordenador do Congresso e procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Muito obrigado pela sua visita, pela presença aqui do estúdio da TV Altimista. Olá, é uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do nosso Congresso. Doutor Rodrigo, qual a importância da discussão de tantos nomes que vocês estão trazendo à Fortaleza para o nosso país em geral, não só para o Ceará, mas para o nosso país? Eu acho que você falou muito bem, né? Embora seja um congresso cearense, é um congresso que traz autoridades do Brasil inteiro para tratar de temas que são extremamente relevantes para o Estado Democrático de Direito. Nesse ano de 2024, a gente tem um tema específico que é quem tem o ingresso da festa. Se fala muito em festa da democracia, né? Mas quem acessa de fato a democracia? Quem de fato participa? Quem de fato ascende aos cargos de poder? Então, nós temos uma programação extremamente diversificada, temos várias pessoas negras, várias pessoas que têm identificação com outro sexo, que a gente tem também a Duda Salabert, que é trans, então a gente teve uma preocupação de ter uma programação realmente que expresse um pouco da nossa sociedade e que possa discutir esses temas tão caros ao Estado Democrático de Direito. E aí, a gente observando a programação que vocês prepararam com muito cuidado, há pessoas de ideologias diferentes, as pessoas realmente há uma ampla discussão, uma grande mesa. Vocês também estão trazendo pessoas da academia, a discussão da ciência, tem muita coisa envolvida, né? Sim, na verdade, assim, a maioria dos nossos palestrantes são professores doutores, né? Então, existe essa preocupação com a área acadêmica e existe também a preocupação com a parte prática. A gente vai trazer, por exemplo, também o Orlando Silva, que é um deputado federal, que é relator do projeto das fake news, né, da regulamentação das plataformas digitais. E uma outra coisa que a gente se preocupa bastante no Congresso é a apresentação de trabalhos acadêmicos mesmo. Então, assim, a manhã inteira do Congresso a gente vai ter quase 20 artigos sendo apresentados. Então, autores do Brasil inteiro enviaram seus artigos, esses artigos foram avaliados por uma comissão científica do Congresso e alguns deles foram aprovados para apresentação no Congresso. Então, a manhã do Congresso vai ser reservada para essas apresentações e à tarde e noite para essas outras apresentações do Congresso em si, né, que são os nossos palestrantes. Olha, é possível que você que esteja acompanhando essa entrevista tenha curiosidade, se não está participando, mas ainda participar. As pessoas têm essa oportunidade de ir à Assembleia Legislativa e acompanhar esses diálogos, esses debates, essas palestras? As inscrições ainda estão sendo feitas, né, no www.concedefortaleza.com.br. Será uma alegria, ainda não estão esgotadas as inscrições, mas estamos bem perto, né, o auditório da Assembleia, do prédio da Unipass é um auditório bem grande, então a gente tem a oportunidade de ter um público bom, né? Como todos os anos, né, a gente teve mais de 1.000 inscritos em cada edição do Congresso. Isso, obviamente, repartindo entre presenciais e online, né? Hoje o nosso congresso é híbrido, né? Desde a pandemia que a gente faz de forma híbrida, né? No lockdown especificamente foi só online, mas já desde 2021 que a gente fez em formato híbrido, é um formato que veio para ficar, né? A gente procurou usar também a tecnologia para permitir o acesso de muita gente, e agora também tem muita gente pegando Covid, né? Então muitas pessoas perguntaram, posso assistir online e tal? Então, mesmo quem se inscreveu presencial vai poder assistir online também. O senhor é um especialista nesse tema. Qual é o tamanho do Ceará
nessa área do direito eleitoral? Nós temos muitos nomes da academia, muitos nomes que são destaque em todo o país. Qual é o nosso tamanho nessa área tão importante? Olha, eu acho que o Ceará desponta como um dos principais celeiros de autores de direito eleitoral. Nós temos aqui, por exemplo, Djalma Pinto, que é um autor reconhecido nacionalmente, e tantos outros, né? Raquel Machado, Fernandes Neto, e outros, Isabel Mota, enfim, os próprios desembargadores também, alguns deles, como a Camille Castro, também tem uma produção acadêmica muito relevante. Então, assim, o Ceará tem entregue para o cenário nacional grandes juristas, né? Eu diria que aqui junto com o Ceará temos Paraná e São Paulo, talvez, como grandes celeiros de eleitoralistas. Então, a gente faz hoje aqui no Ceará, talvez, é o maior congresso de direito eleitoral desse ano, de 2023, desculpe. É o maior congresso. Em 2024 a gente tem um congresso brasileiro, que é um outro grande congresso. Eu diria que é realizado em Curitiba, eu diria que são os 2 maiores congressos do Brasil. Então a gente tem muito orgulho de fazer esse congresso aqui. É um orgulho para o Ceará a gente conseguir mostrar um pouco de toda a nossa riqueza para o país inteiro. Eu queria voltar um pouquinho no tema, o tema que vocês escolheram, bastante importante, mas a forma como tem sido apresentado, quem tem esse ingresso, né? Como é que foi essa escolha e como é que vocês estão vendo essa discussão já nesse primeiro dia? Olha, a gente tem visto que a representatividade do Brasil, ela sempre tem ficado aquém do que realmente representa a sociedade brasileira. A gente tem no Congresso pouco mais de 10% de mulheres representadas, são pouquíssimos os negros, e a gente vê que o Tribunal Superior Eleitoral tem se preocupado em tentar avançar nesse tema, né? A gente teve, por exemplo, já está fixado em lei que até 30% das vagas a serem registradas para candidatura tem que ser de candidaturas femininas. Mas não bastava só registrar as candidaturas, é preciso dar acesso, de fato, que essas pessoas possam concorrer com condições melhores de igualdade. Então, a gente já tem, por exemplo, a entrega de recursos financeiros também proporcional, né, à quantidade de mulheres e também as candidaturas negras, né? Então, já se entregou, então, tanto espaço para registro como também recursos financeiros, mas ainda é pouco, né? A gente viu na última eleição que avançou um pouco a representatividade desses grupos, mas ainda está muito aquém. Então é preciso que a gente discuta as razões pelas quais essa representatividade ainda não está, de fato, plena no Brasil, e iniciativas como essa são importantes para que a gente possa avançar. É claro que dentro do universo acadêmico existem outras possibilidades de discussões em relação à mudança de sistema eleitoral, por exemplo. A gente poderia ter reserva de vagas para mulheres no Congresso Nacional, que é uma coisa muito polêmica, mudar o sistema proporcional para um sistema de lista fechada, que seria você votar numa lista e não num candidato, por exemplo, ter um homem em primeiro lugar, uma mulher, um candidato negro, um candidato trans. Então você poderia expressar numa lista já a diversidade da população brasileira. Então, assim, existem várias possibilidades de tentar diminuir essa falta de representatividade plena da nossa sociedade, e essas possibilidades vão ser discutidas hoje nesse congresso. Bom, a gente queria parabenizar o senhor pela organização. Eu sei que foram meses de muito trabalho, os bastidores certamente são muito intensos, e queria que o senhor fizesse um convite, portanto, às pessoas que estão descobrindo agora a possibilidade de ainda participar, seja presencialmente ou virtualmente, para que as pessoas possam detalhar, entrar realmente nesse tema tão importante para a nossa democracia. Olha, a democracia brasileira é uma democracia muito viva, mas é uma democracia muito recente. Então é preciso que todos vocês que estão aí nos assistindo, né, sejam advogados, sejam sociólogos, antropólogos, ou cidadãos de modo geral. Hoje todo mundo gosta de política e discute política, nem que seja nas redes sociais. Então é preciso que se tenha uma discussão mais avalizada, digamos assim. O Congresso é uma oportunidade para que vocês tenham acesso a conteúdo de qualidade. Eu tenho certeza que aqui no Concede vocês certamente serão brindados com excelentes palestras e que terão o conhecimento ampliado. Portanto, até sexta-feira na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Até sexta-feira no auditório João Frederico Ferreira Gomes, anexo 3 da Assembleia Legislativa. A gente faz uma rápida pausa, daqui a pouquinho volta com muito mais destaques. O fim de semana vai ser de muitos sabores e muitas histórias aqui em Fortaleza. Em toda a região da Praia de Iracema ocorre o primeiro circuito Gastronomia em Rede. Vários restaurantes vão abrir espaço
para delícias produzidas por mulheres que participaram de um projeto. Sobre esse assunto, a gente recebe Luizete Vicente, que é jornalista e participa desse projeto muito bacana. Vamos detalhar tudo isso. Eu sei que tem muitos pratos por trás disso, muitas histórias, não é isso? Verdade, Seja bem-vinda. Denis, obrigada. E olá a todos, a todas que assistem aí o Otimista, né? É um prazer estar aqui hoje para conversar sobre um projeto tão importante, né? Que é o projeto Gastronomia em Rede. Um projeto que iniciou agora no segundo semestre, a partir da Rede Cria, né? 20 mulheres foram selecionadas e elas passaram por diversas formações. Pela escola de gastronomia, para aprender como organizar um prato, como preparar um prato, uma porção correta, passaram por oficinas de precificação, porque são mulheres das comunidades da Graviola e do Japão ali, comunidades que têm diversas fazedoras de comidas, né, conhecidas lá, mas que não sabem às vezes como precificar uma coxinha, como precificar um pratinho, e é tão importante, né, a gente vê projetos como esse para mulheres que têm pouco acesso, quase nenhum, né? São mulheres aí de baixa renda, Bolsa Família, e que puderam aprender muita coisa boa e vão apresentar agora. Olha, são certamente muitos talentos, né? Muitos sabores, delícias, mas que não tinham ali a capacitação, a forma correta de montar um negócio, de ganhar um dinheiro um pouco maior. E a partir desse projeto, elas vão, portanto, ter muito apoio, é uma rede de apoio. Exatamente, Denis, porque o que acontece é isso mesmo. Elas já fazem a sua comida, já vendem aquele pratinho, mas muitas vezes elas não sabem da quantidade correta, elas não sabem da precificação, e a gente pensa, poxa vida, precificação, mas tudo é importante. E elas, às vezes, também, um marketing de saber como criar uma rede social, e até isso elas aprenderam na formação e vão apresentar tudo isso, porque agora tem redes sociais, que não tinham muitas delas, né? E vão apresentar tudo isso nesse dia 8 e 9, a partir desse primeiro circuito realizado pela Rede Cria. Olha, sexta e sábado, portanto, você vai ter a oportunidade de provar essas delícias em uma rede de restaurantes que a gente vai daqui a pouco divulgar e também ajudar a essas pessoas. Agora, quanto tempo durou esse apoio, essas capacitações e em média, quantas mulheres estão mostrando já nesse final de semana o resultado final? Pronto. Foram 20, né? A gente teve primeiro um mapeamento. Isso ocorreu de setembro, né? Finalzinho de agosto para setembro, um mapeamento para saber quem são essas fazedoras de comida desses bairros, né? Dessas comunidades. Depois do mapeamento, elas foram conversar conosco, né? Perdão, e falar sobre o que elas faziam e tudo, e selecionadas. Dessa seleção, elas foram participar da escola de gastronomia, né? Social, que fica ali pertinho, mas é um lugar tão distante que é ali no Mucuripe, né? O Ivens Dias Branco, que parece algo tão distante, mas está ali naquele entorno também. E aí lá elas aprenderam formação sobre pratos, conversa com os chefes. Não só lá, elas tiveram uma reunião com o chefe de cozinha do Beach Park para saber como é fazer comida, né? Como é ser um atendimento de um chefe, e também o chefe Dato, que é lá do Maracanaú, que também é muito importante, que tem também um restaurante lá. E depois disso, elas continuaram nessa formação, como eu disse, de outras também que são paralelas, né, de marketing, precificação, e vão agora, esse é o ato final, né, a culminância do projeto, que é passar 2 dias. A sexta e o sábado, ao lado dos donos, dos cozinheiros, das cozinheiras, de 7 restaurantes tão importantes, né? Que são os restaurantes ali daquele entorno da Praia de Iracema, como e aí posso falar aqui dos restaurantes, né? É o Forneria da Praia, vai ter vai ser todas as mulheres, né? Vão participar, cada uma no local. Então é o Forneria da Praia, é o RT, Grill e Restaurante, é o Cravo e Canela, Gastrobar, aí ali naquele entorno do Mercado dos Peões, Cravo e Canela, o Papudinho, restaurante, o Cazuza, Novos Boêmios, e Tereza e Josh. São esses 7 restaurantes que aceitaram, assim, não só acreditaram no projeto, como aceitaram fazer parte, estarão sinalizados para receber as pessoas, e aí quem quiser vai ter na sua mesinha ali o acesso ao menu, porque é um menu, viu? Não é qualquer coisa, não é um prato, sim, é um menu, é uma entrada deliciosa, porque até provei alguns pratos, passava o dia conversando com elas e provei. O prato é a entrada principal, depois, né, o prato, a entrada principal, que aí é aqueles petiscos, o prato e a sobremesa.
né? A entrada, o prato principal e a sobremesa, e esses 3 estarão nesse conjunto e ainda com um brinde, viu? Porque nós temos aí a parceria da Secretaria de Cultura do Estado e do município, temos também a parceria do Instituto Iracema, o Instituto também Dragão do Mar e o apoio da Coca-Cola, que vai entrar aí como parceira para os brindes também, viu? Luizete, agora uma curiosidade, eu sei que acontece nessa sexta e nesse sábado. Agora, quais são os tipos de prato? O que tem de proteína? O que essas mulheres prepararam para o público? Olha, Denis, chega da água na boca só de pensar. A gente vai ter desde muqueca de arraia, arroz de camarão entre os pratos. Aí, pratos aí, petiscos, a gente tem isca de peixe, a gente tem bolinha, a gente tem farofa de todos os tipos. Farofa de banana, farofa de castanha, porque elas são ousadas, né? Fizeram farofas diferenciadas. E tem também carne do sol e sobremesas 1000, desde cocada a uma torta de frutas vermelhas. Então, são pratos deliciosos e tenho certeza que as pessoas vão gostar. E num preço muito acessível, lembrando que é R$ 39,90. Você citou os parceiros, os restaurantes que vão receber essas delícias, são bastante conhecidos na cidade, sim, não só pelo fortalezense, mas também pelo turista. Qual é a expectativa delas e a animação para expor e mostrar esse talento para um público que certamente ali é vizinho, mas para elas, em algum momento, foi muito distante o espaço? Verdade. Você fala de um ponto muito importante, Denis, que é tão próximo, mas tão distante, porque sabemos das realidades, né? Ali é um local de muita visibilidade, de uma galera turista, mas é na comunidade que elas moram e o acesso, o pouco dinheiro, muitas vezes não é possível. E aí, imagina uma mulher lá da Graviola estar dentro, por exemplo, do Forneria da praia. Imagina a alegria delas. E elas conversaram com o dono, né? Conversaram com as donas, né? E aí elas estão com a expectativa, estão super nervosas, não dá para retirar isso, né? Elas ficaram assim nervosas no primeiro momento, mas semana passada teve o contato e eles foram muito receptivos. Isso é tão bom, né? Faz uma diferença, uma conversa com elas. Então, elas estão super animadas, super organizando e pensando o que fazer. Tem um kitzinho, então você quando chegar lá e conversar com elas, elas vão estar ornamentadas como chefes de cozinha. Muito bacana. Então, é possível até conversar com elas no momento, viu? Quem quiser chegar lá, não só comer, mas quiser falar lá uma sugestão, uma dica para melhorar o prato. Fechar o negócio, né? Exato. Esse é o mais importante. Fechar o negócio ali durante... Teve até donos que já perguntaram assim, ei, como é que eu posso fazer para você fazer um vatapá e a gente toda semana pegar, porque não tem no nosso prato, isso é importante também. Nós escolhemos pratos que não tinham no cardápio daquele restaurante para que fosse um diferencial e quem sabe, eles gostando, possa entrar também no cardápio atual daquele restaurante tão importante. A gente já percebe aí a mudança na rotina, na vida de muitas mulheres e, consequentemente, das famílias. É possível que esse projeto, aliás, é certeza que esse projeto vai ter continuidade? Estamos trabalhando para isso, para uma segunda edição e já existe. Não posso ainda dar spoiler, né? Até já levei carão quando falei, mas é muito possível uma segunda edição ano que vem. A gente está preparando isso já, viu? Tá aí, olha, é um convite super especial para que você valorize as mulheres da região da Praia de Iracema, aqui de Fortaleza. Você que está visitando a cidade vai conhecer muitos sabores. Você que mora em Fortaleza, que é da terrinha, vai poder realmente garantir uma delícia e garantir realmente a força para essas mulheres, para essas famílias. A lista tem 7 estabelecimentos, mas quem não conseguiu anotar, há uma rede social do projeto que a gente possa conferir? Sim, tem o @ né, Rede Cria no Instagram. Lá, por sinal, ontem nós colocamos a lista de todos os restaurantes. Desde a semana passada a gente já estava colocando, mas ontem colocamos a foto de cada uma, onde cada um estará e o menu lá que será preparado. Então, não esquece, são 7 restaurantes ali, Mercado dos Peões, Cazuza, Papudim e Cravo e Canela, Novos Baianos, Tereza e Jorge, Forneria da Praia, e aí não esquecer desses aí, e RT Grill e Restaurante. Tá aí, olha, comece a deliciar, a provar, né, a sentir esse sabor a partir dos olhos, analisando tudo lá na rede social. Luizete, muito obrigado pela visita e parabéns, sucesso no evento. Obrigada, Denis, obrigada a todos aqui do Otimista. Agradecer esse espaço é tão importante porque não é qualquer projeto, é um projeto com mulheres empreendedoras que estão
buscando novas possibilidades aí de ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor e que fazem parte aí da nossa história aqui em Fortaleza. E aí vamos trabalhar aí para que elas possam acessar cada vez mais. A gente fala agora de saúde. A gravidez é uma fase muito especial na vida da mulher e um período de grandes transformações. A pele, os cabelos e unhas são alvos de alterações hormonais e sofrem modificações. Entre os locais mais afetados estão o rosto e a barriga. Sobre os cuidados que as futuras mamães devem ter com a pele, cabelo e unhas, Elaine Oliveira conversou aqui no estúdio com uma dermatologista. Obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um assunto tão importante num momento da vida da mulher tão especial. Então, a gente estava conversando aqui embaixo, é uma gravidinha falando também para as gravidinhas, Verdade. Né? Doutora, com relação aos cuidados que a gente tem, né? É um momento muito importante, né? De gerar uma vida, de gestar uma vida e também de cuidado a si própria, né? Cuidar da pele, do corpo, de si também, né? A mamãe tem que se cuidar também. Como é que a gente pode ter esse cuidado de forma saudável, né? Sobretudo para não, alguns medicamentos, enfim, né? Produtos que a gente possa usar que não afetem o nosso bebê que está na barriga. Então, Elaine, é curioso porque é muito comum a mulher ter o hábito, quando sabe que está grávida, de marcar a consulta com o ginecologista ou obstetra, e é óbvio, né, vai fazer parte de toda essa caminhada, e às vezes ela não marca com a dermatologista, né? E na realidade, boa parte das modificações que acontecem durante a gravidez acontecem na pele, no cabelo e nas unhas, né? E muita coisa pode ser usada, mas também muita coisa não pode ser usada. Então, eu acho que uma dica legal é realmente colocar em dia a consulta dermatológica, mas alguns cuidados gerais que eu já posso falar para que o público comece a fazer é fotoproteção, porque a principal alteração que acontece durante a gravidez é pigmentação. Só para você ter noção de dados, mais de 90% das gestantes vão ter alteração de pigmentação, né, que vão desde alterações pequenas até alterações mais importantes. Então, o uso do filtro solar realmente é determinante. E ter cuidado também com proteção física, o chapéu, o boné, o óculos escuro, né, a roupinha com FPS. E a hidratação, que aí se estende também para as áreas corporais, porque nós vamos passar por grandes modificações, inclusive de estiramento dessa pele, não só na região abdominal, mas também no quadril, na mama, em outras áreas. Então, eu diria que fotoproteção e hidratação são duas dicas rápidas que todo mundo já pode começar a fazer em casa. Doutora, e o uso da proteção solar, né? Pode ser qualquer coisa que a gente compra na farmácia ou não. Tem que ter um cuidado com relação a esse produto, sobretudo nessa fase, né, que é tão especial. Então, quando nós falamos em filtro solar, eles se diferenciam basicamente em filtros químicos, filtros físicos e filtros mistos, que vão ter uma composição de ambos os produtos, né? Normalmente, para gestante, nós priorizamos esses filtros mais físicos, minerais, que vai ser fácil de ver no rótulo, na embalagem do produto, a gente já consegue identificar essa descrição. E também a gente acaba preferindo aqueles protetores que possam ter alguma pigmentação, alguma cor, porque isso vai fazer uma barreira física com relação ao estímulo da melanina, a produção ali de um pigmento exagerado, principalmente do rosto, né? A gente sabe que o melasma é uma patologia dermatológica tão comum e que na gravidez pode ser intensificada ou pode surgir na gestação e que algumas vezes ela clareia e outras não depois do parto. Então, esse cuidado durante a fase da gestação faz diferença. Com relação às estrias, a gente tem as estrias mais clarinhas, as vermelhadas. Quais são essas diferenças? Quais são as que mais aparecem no corpo da mulher quando ela está esperando o neném? Na realidade, a estria, eu gosto de falar de uma forma assim bem simples, ela é quase que um rasgão na pele, né? Imagina que você tem as fibras elásticas, colágenas, que elas estão esticando e de repente elas rompem, né? Num primeiro momento, é muito comum que elas apareçam de forma avermelhada, quase que por uma inflamação local. E esse seria o melhor momento para tratar. A questão é, na gestante, a gente não pode fazer uma série de ácidos que poderiam ser indicados nessa fase, tá? Num segundo momento, a estria começa a ficar esbranquiçada, que seria ali consequência do processo de cicatriz, quase que uma cicatriz, né? Então, normalmente as estrias brancas, elas são estrias mais antigas, mas que também podem e devem ser tratadas. No caso da gestante, o uso dessa hidratação que eu mencionei
E aí a gente também pode, inclusive, misturar com o óleo corporal, ajuda muito a prevenir o surgimento das estrias. Isso pode ser feito, inclusive, durante o banho, após o banho, e conforme a gestação evolui, é interessante intensificar a disciplina de uso desses produtos. Com relação à pele, a gente vê um cuidado mais redobrado das mães, sobretudo a questão, né, da chikungunya, né, de dengue no caso, e o uso de repelentes, né? Como é que a gente pode ter o cuidado com relação aos repelentes? A gente vê as receitas caseiras, né, vê que assim, eu junto esse aqui com esse outro, passa na pele, enfim. Quais são esses cuidados que essas mulheres devem ter, sobretudo para evitar, né? A gente vê que é importante a mulher também se proteger nesse sentido, nesse período, com relação aos repelentes. Você falou uma informação que eu acho tão interessante, Alaine, porque às vezes fica a ideia de que tudo que é natural não faz mal. E veneno também é natural, a gente pode encontrar nas plantas e aí na natureza abundantemente. Então é preciso ter muito cuidado com essas receitas caseiras, né? Não é tudo que é natural que não vai ser deletério em algum momento. O recomendado é que a gestante dê preferência àqueles repelentes que vão estar indicados no rótulo, a autorização para o uso nessa fase da vida. E sim, principalmente quando você está num ambiente, né? Fortaleza, por exemplo, é uma cidade quente, uma cidade úmida, é muito comum, às vezes, ali no final da tarde, ter uma quantidade maior de insetos. Então, é importante esse uso em áreas mais suscetíveis, mas respeitando a indicação do produto para essa fase da vida da mulher. Com relação ao couro cabeludo, né? A gente vê o cabelo modificando junto também, né? Sim. O nosso corpo muda, a gente não é mais a mesma, estamos nos preparando para receber uma vida e nunca mais vamos ser as mesmas, né? E com relação ao nosso cabelo, como é que são os cuidados que a gente deve fazer? Existe queda de cabelo logo após o nascimento do bebê? Vai acontecer isso ou em algum determinado caso? O que a gente, essa mãe que está assistindo, como é que ela pode se preparar para esse momento? Você sabe que cabelo dentro da dermatologia também é a minha paixão. Eu faço parte do ambulatório de tricologia da USP, do HC lá em São Paulo, né? Me divido aqui nas duas cidades. E o cabelo é um local e uma área que nós somos premiadas na gestação, né? Na verdade, a gente tem uma redução de queda durante a gravidez. Tem uma fase de crescimento do fio que é chamada de fase anágena. E essa fase, ela fica prolongada, de certa forma. Então, o cabelo cai menos, normalmente, durante a gestação. Vale um alerta de que isso não é para todas as mulheres, tá? Pode acontecer episódios de alopécias relacionadas a outras questões, mas, em regra geral, a mulher costuma ter menos queda na gestação. O cabelo costuma ficar com mais viço, com uma espessura mais apropriada. A grande questão é o pós-parto, que às vezes algumas mulheres falam, é uma queda da amamentação. E na verdade não, tem uma associação com o parto em si. Depois que todos esses hormônios caem no ato do parto, em torno ali de 3 meses depois, até 6 meses depois, pode acontecer uma queda importante chamada de eflúvio telógeno. E aí faz muita diferença também ter um dermatologista do lado para fazer toda uma triagem, entender se tem algum diagnóstico diferencial associado, mas normalmente na gestação os cabelos ficam muito bem, obrigada. O shampoo que se usava antes pode continuar utilizando? É bom sempre ter um controle com relação a isso? Na maioria das vezes, sim. Se nós estivermos falando de shampoo de limpeza, shampoo de uso diário, sim. Se nós estivermos falando de anti-caspa ou shampoos de tratamento, aí não, aí isso precisa ser revisto porque é muito frequente nesses shampoos existirem antifúngicos, ácido salicílico, determinados ativos que aí vão ter peculiaridades de autorização para um ou outro. Doutora, e a gente às vezes, né, conversando aqui, poxa, eu usava qualquer tipo de shampoo, hoje em dia a gente precisa ter esse cuidado, né? É importante a gente ver, porque por causa dos compostos que tem, né? A gente acha que não tem nenhum problema, que alguém usou, ou minha mãe usava, ou minha irmã usava, então eu vou usar também, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que isso é importante um pouco para tudo, né? Até para o sabonete de higiene facial também, tem gente que usa um determinado sabonete, mas também é um outro composto que pode ter bastante ácido salicílico, outras substâncias para controle de oleosidade, né? Eu acho que vale aquela revisão de tudo que está entrando em contato com a pele, né? O cabelo, a unha dessa mulher, né? Um outro alerta com relação às químicas, né? Que é muito comum, às vezes tem muita gente que faz tinturas, colorações, alisamentos, e aí realmente é um alerta, não existe ali uma autorização formal para essa fase de vida, carece de estudos de segurança, então eu acho que vale ter um cuidado com tudo que entra em contato com essa pele, esse cabelo e essa unha, pensando na absorção do que está acontecendo ali para o feto, para o embrião. E a gente fala sempre que a mãe tem que se cuidar, né? E falando do salão de beleza.
Ela, em muitos casos, quando a gente vai, a gente é exposta a diversos cheiros e, enfim, né? Produtos químicos, fazer a unha, fazer aquele alongamento nas unhas. O que é que a gente pode fazer nesse momento, o que é que não pode fazer? Então, eu acho que um alerta até importante, mais até do que para cliente, para a mulher que vai como cliente, é para profissional do salão que lida com aquilo com um número de horas muito grande todo dia, quase como uma questão ocupacional, né, do trabalho que exerce. Nós sabemos que amônia, formol, formaldeído, derivados do formol, existem alguns estudos in vitro, em animais, em camundongos, demonstrando um potencial de malformações, né? Não se existem estudos tão bem realizados em humanos, até porque nenhum comitê de ética vai autorizar a fazer esse tipo de estudo em gestante, né? Mas é claro que a gente desdobra isso para o universo também, né, do indivíduo, do ser humano, da mulher, da grávida, e entende que é preciso haver um cuidado com o contato com essas substâncias. O Destaques vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tá de volta. O Destaques abre espaço novamente para o tema saúde. Assim como todo o nosso corpo, os dentes também envelhecem. E por isso, nós fomos buscar um especialista para falar sobre esse tema. Aqui no estúdio, Lucas Albano recebeu o dentista Ramon Benevides. Queria que você falasse sobre o envelhecimento dentário. O que é que ele significa do ponto de vista prático, do dia a dia das pessoas? Quanto mais velho você vai ficando, os dentes também acompanham, né? Certo. O envelhecimento é um processo natural e com os dentes não é diferente. Então, tem alguns sinais ao longo do tempo que a gente percebe que os dentes estão envelhecendo ou que existe até um envelhecimento precoce dos dentes, que são desgastes naturais, os dentes vão ficando uns mais altos, outros mais baixos, dentes inclinados, dentes amarelados ao longo do tempo, bem amarelos mesmo, trincas aparentes que começam, a pessoa quando se olha no espelho, vê o sorriso, vê trincas que por vezes dá sensibilidade, por vezes a pessoa pode ter perdido um dente ou outro, e aí dentes vizinhos já começam a entortar. Então são sinais de envelhecimento que podem ser contornados, mas que podem trazer inclusive problemas psicológicos para a pessoa, baixa autoestima, vergonha de sorrir, de sair de casa, problema com relacionamentos, por conta de um sorriso envelhecido. É mesmo? Acontece disso no consultório? Bastante. Acontece muito. O senhor pode dizer para a gente, não necessariamente casos específicos, né, mas de maneira geral, o que foi que o senhor já viu de mais, que chamou mais a atenção do senhor no trabalho em relação a isso? Eu lembro recente de um paciente que ele tinha dentes bem tortos, inclinados. Se eu tirasse uma foto do sorriso dele e pedisse para você só a foto do sorriso, assim, quantos anos você acha que essa pessoa tem? Você diria assim, deve ter uns 70, a pessoa tinha 30, Entendi. Já com um sorriso bem envelhecido. Então isso traz, inclusive, problemas na vida social da pessoa. Sim. Isso acontece mais por causa de quê, doutor? É da falta de cuidado? Também, pode ser. Ao longo do tempo é normal que a gente tenha um problema em outro no dente, então a prevenção se inicia desde cedo, que são visitas periódicas ao dentista, limpeza. Eventualmente, se aparece algum início de cárie, já trata logo. Então, os dentes vão ficando estáveis. A gente vai envelhecer, não tem como impedir o envelhecimento, mas dá para ter um envelhecimento dentário legal, bacana, correto, que os dentes ficam direitinhos. Já outra situação é quando o paciente já tem um envelhecimento instalado e aí já é mais complicado, porque já entra outros procedimentos, lentes de contato, coroas, implantes, para poder devolver o sorriso que ele tinha tempos atrás. Existe predisposição genética ou não? Não. No máximo, a coloração dos dentes da pessoa varia de uma pessoa para outra, coloração original, mas predisposição não. Com cuidado direitinho, todo mundo consegue envelhecer com os dentes bem. E aí, como é que faz para tratar esse tipo de situação? É caso a caso? Qual é o tipo de procedimento adotado? Primeiro passo, diagnóstico correto, entender qual o problema da pessoa, o que é que ela está passando. A partir daí faz um planejamento do que precisa ser feito, tá? Mas muitos casos que eu pego no consultório são pessoas já com envelhecimento, muitas vezes até adiantado, processo bem evoluído de envelhecimento. Aí tem dentes tortos, dentes faltando, um dente que foi mais para frente, outro está mais para trás, a mordida que já não encaixa mais direito.
dentes todos manchados, amarelados, um sorriso assim que a pessoa geralmente se envergonha bastante de sorrir. Então, o tratamento geralmente recai sobre lente de contato, implante e coroas em porcelana. Cada dente ele vai receber um tratamento diferente, de acordo com a situação que ele está, para que no final a gente consiga entregar um sorriso harmônico de volta. Não vou dizer perfeito, porque não existe, mas harmônico de volta. Dentes alinhados, recupera o tamanho dos dentes que foram perdidos, ficam todos retinhos, alinhados, a mordida bem encaixada de novo, e ele volta a ter um sorriso, além de saudável, com alta naturalidade. O envelhecimento dentário, doutor, pode ser um problema de saúde pública, porque a princípio ele não vai envolver ali, uma questão de saúde, de dependência da pessoa, né? Mas vai envolver questões psicológicas, de autoestima, que podem desencadear outros problemas, né? Com certeza. A gente vê muito na rede pública de saúde pessoas com falta de dente procurando tratamento, mas que, infelizmente, o Estado não consegue dar conta de todo mundo, nem consegue dar tratamentos desses melhores, como implantes. Então, muitas pessoas, para ter algum tratamento pela rede de saúde pública, acaba tendo que tirar todos os outros dentes, às vezes muitos bons ainda, para conseguir fazer uma prótese completa, que é o que o Estado dá, ou seja, ele teve que tirar o que ainda estava bom para poder ter acesso a algum tratamento ainda. O tratamento na rede particular é muito caro, doutor? Eu não diria caro. Se for, a gente já fez algumas comparações. Tratamento odontológico, mesmo de qualidade, ele sai mais barato do que salão de beleza, do que manicure, por exemplo, fazer pé e mão. Quem faz toda semana, se fizer as contas, pé e mão custa mais caro do que um tratamento odontológico, de qualidade. Por que o brasileiro, digamos assim, não tem esse costume de ir ao dentista com a mesma frequência que vai a outros médicos? Eu acredito que por hábitos mesmo. Muitas pessoas não dão tanto valor assim, o que vai acontecendo no dia a dia, vai deixando para lá, vai adiando, vai deixando para depois. Só que geralmente eu percebo que chega um ponto na vida da pessoa em que ela olha para o sorriso dela e vê, aqui não dá mais, está numa situação, ela começa a se enxergar. Muitas vezes é quando ela já entrou no processo de estar afetada psicologicamente. Ela se olha no espelho e, poxa, não dá mais, vou ter que fazer alguma coisa por mim. E aí quando vai fazer alguma coisa por ela, muitas vezes praticamente é na boca inteira. Então, se ela tivesse feito a prevenção desde o início, limpeza, tratando aqui, alguma coisinha que apareça, seria bem mais simples e, digamos, um custo bem mais baixo do que ter que ir para refazer, tratar a boca inteira. Tem hábitos que prejudicam? Fumar, por exemplo, é um deles? Tem, fumar prejudica bastante, mas o principal risco do cigarro seria já para câncer de boca, que é algo bem ruim também. Mas tem, então, o cigarro tanto mancha os dentes quanto amarelo também, mas tem outros hábitos como o que a gente tem muito hoje, a alimentação ácida, tá? Industrializada e tudo mais. Então, alimentos ácidos, eles, digamos, corroem mais facilmente o dente. Então, tem um processo de envelhecimento até acelerado. Pessoas com gastrite, refluxo, alimentação muito ácida, produtos muito industrializados, eles costumam amarelar os dentes e desgastar também com mais facilidade. Cita pra gente, por favor, quais são esses alimentos mais ácidos que devem ser evitados. Refrigerantes, de forma geral. Tem uma moda que o pessoal gosta de fazer, água com limão em jejum de manhã cedo. Isso prejudica, doutor? Prejudica. A gente acorda de manhã com acidez na boca. Então, muitas pessoas, a primeira coisa que faz quando acorda é tomar aquela água com limão e está ingerindo mais ácido para os dentes. E desgasta mais rápido ainda. Tá? São hábitos de pessoas que costumam tomar suco cítricos, tá? Você não precisa deixar de tomar, a gente não vai perder a qualidade de vida, deixar de fazer por conta disso. Mas é saber como prevenir, como amenizar. Envelhecer a gente vai, mas dá para envelhecer de forma saudável. Esses alimentos ultraprocessados, por exemplo, os sucos industrializados, são piores do que um suco natural, né? São, vai depender da marca, da forma de ser feito, mas consegue verificar lá nos ingredientes o quanto de acidez que ele tem. Quanto mais ácido, pior. E assim, isso desencadeia outros processos, por exemplo, cáries. Começa com o quê? O surgimento de cáries, de mau hálito, porque
o organismo da pessoa está muito ácido? Como é que funciona isso, doutor? Seria mais ou menos assim, a gente tem uma camada no dente chamada esmalte, que é uma camada mais dura que protege os dentes. Dentro dela já tem a dentina, que é algo bem mais mole, mais frágil. Então esse esmalte é o que protege o dente de forma geral, que é bem duro. Quanto mais alimentação ácida, esse esmalte do dente ele vai indo embora desgastando mais rápido. E aí começa a expor a parte de dentro do dente, que é onde dá sensibilidade, que desgasta mais rápido ainda. Então a tendência da pessoa é o desgaste ser acelerado, quanto mais desgastou, mais rápido vai desgastar o restante. O senhor explicou um pouco como é que funciona o tratamento. Ele precisa ser exatamente individualizado ou existem padrões de tratamento para idade, sexo, estilo de vida também? Não, individualizado sempre. Como até comentei um pouco mais cedo, paciente que a gente jurava, você vê fotos de que tem 70 e tem 30. Então, cada caso tem que ser visto de forma individualizada, um planejamento para cada pessoa, até porque cada dente vai receber um tratamento diferente. Não é nem pegar a mesma pessoa, fazer o mesmo tratamento em todos os dentes. Um dente de uma pessoa é uma coisa, outro dente vai ser outro tratamento, outro dente vai ser outro. Nem na própria pessoa a gente consegue padronizar. Por exemplo, a água que a pessoa toma também pode ser um fator primordial para o aparecimento ou não das cáries e, consequentemente, do envelhecimento dentário, da falta de cuidados? De água não. O que influencia bastante para aparecimento, surgimento de cáries é açúcar, doce. Tá? Então, o cárie está muito ligado a açúcar, que são bactérias que vão degradar aquele açúcar que está no dente e degrada o dente junto com o açúcar. A cárie vem daí. Então, quanto a alimentação ácida, por exemplo, que vai tirar esse esmalte, que é a parte mais dura que protege o dente. Então, quanto menos esmalte tem, é mais fácil as bactérias de açúcar cariarem um dente. Então, são cáries que aparecem mais facilmente e antecipadamente. De quanto em quanto tempo eu tenho que ir ao dentista para evitar o tipo de envelhecimento dentário? O indicado de 6 em 6 meses. Tá? Tem situações que a pessoa vai ter que antecipar, outras pessoas que têm uma higiene muito boa, você consegue até esticar para 1 ano. Mas 6 meses é um tempo bacana. E quantas vezes por dia eu devo escovar meus dentes? Sempre depois das refeições? Porque nem sempre dá, né, doutor? A verdade é essa. Então, como dentista eu vou ter que dizer que você tem que escovar quantas vezes você comer. Se fez lanches ali, o ideal é escovar depois, mas no trabalho nem sempre a gente tem acesso e tudo. No mínimo, 3 vezes. De manhã cedo, depois do almoço, por volta da tarde ali e antes de dormir. Mas no mínimo, tá? Se puder escovar mais, escove que ajuda. Nunca é demais, né, doutor? Não, pode escovar, quanto mais melhor. Já existe um tipo de tratamento ou um tipo de prevenção que pode ser mais avançada? Já existe algum estudo relacionado para a área do envelhecimento dentário? O que é que tem de mais novo, de mais importante? O que tem de melhor, além dos cuidados diários de higiene, o que tem de melhor é o que já tem, no mínimo, uns 50 anos, que é o flúor. O flúor que está presente na água, na pasta. O flúor, ele se combina com o esmalte do dente e deixa o esmalte mais forte do que o que já é. É o flúor. O flúor, muitas vezes, ele chega pela água, né? Da companhia de abastecimento, isso. né? Mas não é suficiente para a proteção dos dentes. É aquele flúor mesmo que aplica quando vai no dentista, cada 6 meses, faz a limpeza, aplica flúor no final. Esse flúor é o que faz uma diferença boa. É a melhor prevenção que tem. A prevenção é o principal, né? Prevenção. A nossa população vai envelhecendo e é normal que daqui a uns anos a população do nosso país seja como acontece no Japão, uma população mais idosa, né? Certo. Isso também preocupa para um longo prazo de ver que se pessoas mais jovens, como o senhor mesmo falou, estão com envelhecimento dentário evidente de pessoas mais velhas e o nosso país está envelhecendo, é sinal que, em alguns casos, ele pode estar envelhecendo mal, né? Pode ser, mas tem uma tendência hoje de que a gente tem mais acesso à informação, tem mais acesso à tecnologia, então a importância dos cuidados. Então, os jovens hoje, que serão os idosos de amanhã, espera-se que os jovens de hoje, quando envelhecerem, terão uma dentição melhor do que os idosos que temos hoje, por conta exatamente do início precoce
de tratamentos, de prevenção. Hoje a gente cuida mais dos dentes, para usar aparelho quando precisa. Então a tendência é que os jovens de hoje, quando envelheçam, tenham uma saúde bucal melhor do que os idosos que temos hoje. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor reforçasse o que é preciso para evitar o envelhecimento dentário, que pode ser um fator péssimo para a vida social daquele indivíduo e também para a saúde bucal, né, ocasionando o aparecimento de outras doenças. Então, o envelhecimento a gente não vai ter como evitar, né? A gente vai ter que passar por um processo, mas a ideia é passar por esse processo de envelhecimento de uma forma legal, suave, com saúde, visitar o dentista periodicamente, tá? O que surgir sem querer, quebrei um dente, perdi, não deixar para lá, para depois, que aí começa a surgir outros problemas, vai virando a bola de neve. Perdi um dente por acaso, já repõe logo. Aconteceu alguma coisa, algum acidente, quebrei a ponta do dente, resolve logo, porque quando você deixar para depois eu faço, desculpa, depois eu faço, e vai adiando, os problemas vão se acumulando, um problema puxa outro, e quando for tratar lá na frente, que com certeza a pessoa vai sentir necessidade de tratar, uma hora ela vai olhar no espelho e ver que não está bom, que ela não está mais feliz, vai ser bem mais complicado fazer. Então, essa foi mais uma edição do programa Destaques. A você, muito obrigado pela companhia, pela audiência. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Forte abraço.